Muita paz a todos. Se inscrevam no canal da TV Chico Xavier e conheça o que é o Espiritismo. Dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Conteúdos genuinamente espírita. A apresentação do material, então, trazendo de novo para vocês a questão do perispírito. Vamos tentar entender isso do início, porque toda a nossa visão tradicional parte do corpo, como se nós fôssemos o elemento principal, né? E que toda a estrutura espiritual fosse algo acessório. Na verdade, a coisa não é assim. Então, vamos colocar na sua proposta efetiva, né? E vamos entender um pouco do que Kardec disse a nós a respeito disso. O que Kardec nos disse? Falando a respeito do perispírito, que foi uma coisa extraordinária que ele trouxe para a humanidade, que mal compreendia o próprio ser físico, o corpo físico, e quando muito tinha uma breve noção da questão, digamos, do espírito, da alma, sem uma compreensão muito adequada. Kardec diz para nós, de forma muito sábia e muito humilde, assim, né, no Livro dos Médiuns: não conhecemos ainda a natureza íntima do perispírito, mas podemos supô-lo constituído de substância elétrica ou de outra espécie de matéria tão sutil como essa. Também ele diz, em outro momento no Livro dos Médiuns, algo que seria muito importante a gente registrar desde o início aqui desse nosso encontro, que ele diz assim, falando sobre o perispírito: este último, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, é também material, apesar de não termos, até o presente momento, podido captá-lo e submetê-lo à análise. Vocês percebem o que Allan Kardec está nos dizendo? Ele reconhece o perispírito e percebeu nas análises, pesquisas que ele fez, que tinha uma parte do perispírito que era fluídica, mas que outra era material. Alguém já se deteve a pensar a respeito disso? Acho que precisaríamos, né, expandir esse conceito para a gente compreender o que ele quis dizer com isso. Mais adiante, já na Gênese, 5, 6, 7 anos depois do Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos diz o seguinte: o espiritismo experimental, lembram, senhores, da ciência experimental espírita? É a ciência estabelecida pelos espíritos através de Allan Kardec, que deveria ter dado e dar ao homem compreensão maior a respeito de si mesmo, da natureza, de Deus, de todos os elementos. Nós não temos nas estruturas das nossas instituições espíritas, mas as reuniões instrutivas que realizava Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o espiritismo experimental. O que é experimental? É teste, é análise, é pesquisa, é dúvida, é debate. Não por tolice, não por teimosia, não por imprudência, mas com uma característica exatamente da proposta da ciência. A ciência pesquisa para saber melhor, para conhecer, para desvendar, para aprofundar conhecimento. Então, diz Allan Kardec na Gênese: o espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e sua ação sobre a matéria. Está lá no capítulo 14 da Gênese, os fluidos. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo
pelo nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma depois da destruição do corpo tangível. Então, Kardec nos apresenta o conceito do perispírito, e isso é que nós temos, é com esse elemento, digamos, com esse conceito genérico, amplo, que mais ou menos nós temos permanecido desde da sua partida, do seu desencarne em 1869. Kardec diz duas vezes a mesma coisa, ou ele amplia um pouco, e eu vou trazer para vocês o seguinte. A primeira foi no Livro dos Médiuns, em 1861, 62, e depois em 1868 na Gênesis. Ele diz assim: a medicina, considerando apenas o elemento material ponderável, priva-se do conhecimento de uma causa permanente de ação na apreciação dos fatos. Lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. Então ele diz: o ser humano passa por certas situações que a medicina aborda e não consegue dar uma explicação. Vou dar um exemplo. A pessoa diz: